Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês já viu o Cristo ressuscitado? Acho que pelo silêncio dá para saber que não. Mas me digam, como é que vocês dizem 2 vezes na missa, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, vocês respondem o quê? E como é que vocês me disseram que nunca viram o Cristo ressuscitado? Se Ele está no meio de nós. Muito bem. É a partir desta pequena observação da liturgia que nós começamos a falar sobre esse mistério da Páscoa. Ora, ninguém viu o momento da ressurreição. Ninguém viu aquela madrugada onde o Senhor foi arrancado do poder da morte pelo seu Pai e foi ressuscitado. Mas, logo no início, nós vamos começar a entender que a comunidade cristã, outrora, a comunidade dos discípulos, outrora espalhada, vocês viram isso na prisão de Jesus, uma comunidade medrosa, estavam inclusive com as portas fechadas, com medo dos judeus. Essa comunidade começou a fazer uma experiência nova. Essa experiência nova, o texto bíblico diz, o Senhor fez ver, ou fez com que eles vissem esta realidade. Nós não encontramos o Senhor pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Nós acreditamos na palavra das testemunhas do ressuscitado. Como diz Pedro, nós fomos feitos testemunhas, anunciadores de que aquele que vós matastes e levastes à cruz, Deus o ressuscitou e tornou Senhor dos vivos e dos mortos. A nossa fé é uma fé que entra pelo ouvido, vem pelo anúncio pascal que transformou a vida de Pedro, de João, de Madalena e dos primeiros. Testemunhas. A Páscoa nos torna testemunhas, nos transforma em testemunhas de uma alegre notícia. Nós também hoje somos chamados a testemunhar pela nossa vida, pelo jeito de viver, pela alegria e esperança que carregamos, o ressuscitado. Eu vou fazer de novo a pergunta: vocês já viram o Senhor ressuscitado, meus irmãos? Está melhorando. Até o final eu acredito que eu consigo uma resposta mais sólida de fé. Nós vemos o ressuscitado. Querem ver a experiência? Que dia é hoje, meus irmãos? Que dia é hoje? Domingo, o primeiro da semana. Vocês vão ver na Bíblia que Jesus marcava ponto no primeiro dia da semana para encontrar com os apóstolos. No primeiro dia da semana, vocês vão ver isso. Parece que ele não gostava dos dias da semana, não, só o primeiro. Por que o primeiro dia da semana? Porque é no primeiro dia da semana que ele se apresenta a nós na palavra proclamada, no pão e vinho eucarístico, que daqui a pouco nós vamos fazer memória, como ele pediu, na comunidade reunida, o seu corpo, as suas testemunhas do tempo atual. Primeiro dia da semana, dia do ressuscitado, dia da comunidade do ressuscitado, dia da alegria e da esperança, ou como dizia a teologia, ou como se diz a teologia, o 8º dia, o dia da nova criação. Passou a velha criação, agora nós abrimos um horizonte novo. E olha, meus irmãos, a ressurreição, a princípio, é algo que aconteceu com Cristo, mas é algo que acontece conosco. E eu falei no presente, e eu estou repetindo o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Ele não diz, se vocês irão ressuscitar em Cristo. Ele diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto,
onde está Cristo. Portanto, a ressurreição não é apenas uma realidade futura, aquela que nós chamamos de ressurreição escatológica, no fim dos tempos, quando o nosso corpo será glorificado como o corpo de Cristo. Mas a ressurreição acontece já agora. E como acontece? Ontem à noite nós fizemos essa experiência. A epístola, a carta de Paulo aos Romanos, fala da experiência do batismo. Nós morremos para o homem velho, e o batismo no início do cristianismo era feito assim, se mergulhava a pessoa era imersa na água e depois ela saía dessa água, e ao sair ela estava demonstrando a ressurreição, ela estava ressuscitando. Nós já somos ressuscitados pela graça de Jesus, que nos quis fazer participantes de forma misteriosa e de forma graciosa da vida nova. Nós já carregamos a semente da vida eterna no nosso coração. Eu vou fazer de novo a pergunta: vocês já viram o Cristo ressuscitado? Sim. Olha, está melhorando. Está melhorando. A ressurreição nos abre um horizonte novo na história. Nos abre um horizonte novo que faz com que os cristãos sejam homens e mulheres teimosos na esperança. Nós não temos direito de viver sem esperança, porque o Senhor que carregamos nos faz voltar à comunidade. Vocês vão ver várias vezes, os primeiros discípulos estavam com medo, fechados, alguns estavam abandonando Jerusalém, estavam indo para outro lugar, e misteriosamente o ressuscitado transforma essa situação de medo, de angústia, de solidão em uma situação nova, de missão, de ânimo. Eles voltam e dizem: nós vimos o Senhor. Aqui eu gostaria de, indo já para a nossa conclusão, mostrar algo belo que está no Evangelho. As primeiras páginas que falam da ressurreição de Cristo mostram o túmulo vazio. O túmulo vazio, ele pode ser ao mesmo tempo sinal de fé, mas pode ser também sinal de dúvida. Alguns acham que o túmulo está vazio porque roubaram o corpo dele e nós não sabemos onde o colocaram. Mas para algumas pessoas o túmulo vazio é a certeza de que o coração está cheio de novo de Deus. Isso aparece hoje. Os dois que correram, Pedro e o discípulo amado, vocês perceberam, né? Os dois correram porque Madalena chegou dizendo para eles, né? Que, olha, nós viemos, estava escuro ainda quando Madalena foi lá e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Mas Madalena diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Esta frase de Madalena é a consciência da comunidade que ainda não experimentou a ressurreição. Foi o que vocês me disseram, não me responderam no início, quando eu perguntei, né? A gente tem muita dúvida, porque a gente acha que a gente precisa ver o ressuscitado, precisa ter sinais grandiosos. Mas a comunidade não sabia. Sabia o quê? Que ele tinha sido ali, preso à cruz e morreu. Nós vimos que nós colocamos o corpo dele no túmulo. Mas agora o túmulo está vazio. E Madalena corre para encontrar Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava. E diz o texto bíblico que os dois correram. Talvez por Pedro ser um pouquinho mais idoso, o discípulo amado chegou primeiro. Mas tem uma explicação. O discípulo amado é aquele que já carrega o amor. O amor é mais rápido e chega mais rápido à fé. Tanto que Pedro vai ser perguntado no final do Evangelho de João se ele ama mais do que estes. Sem amor, não se encontra e não se deixa se encontrar pelo ressuscitado. Esta é a verdadeira explicação. E por isso o discípulo amado, ele chega, mas ele espera aquele outro que chega, e Pedro entra. O texto diz que Pedro viu as faixas de linho que estavam deitadas no chão e o pano que tinha sido colocado na cabeça de Jesus, posto em um lugar à parte. Mas o texto não diz que Pedro acreditou em nada. Mas olha só o que o texto diz do discípulo amado. Então entrou outro discípulo que tinha chegado primeiro. Ele viu e acreditou. Ele viu o quê? A mesma coisa que Pedro viu. Mas por que ele viu e acreditou? Esta é a pergunta.
Vou fazer de novo a pergunta para vocês. Vocês viram o Cristo ressuscitado? Sim. Vocês acreditam no Cristo ressuscitado? Sim. Ótimo. O tempo da Páscoa, os 50 dias que nós vamos celebrar, essa oitava e os 50 dias, querem reforçar a consciência nossa. Não precisamos ver o ressuscitado, mas precisamos crer que o ressuscitado está no nosso meio. O Senhor esteja convosco? O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Amém.